Comprei uma moto pro meu marido e ele deu pra amante dele. Meu marido tava indo pro serviço a pé, né? Eu já tava ficando com dó dele, porque todos os dias ele saía de casa, né? Ia a pé pro serviço pra poder botar comida dentro de casa. Se bem que ultimamente o dinheiro dele não tá dando mais pra nada. Quando eu vou pedir dinheiro pra ele, sempre ele fala: ai, amor, acabou o dinheiro. Daí eu pergunto pra ele: uai, o que você anda fazendo com dinheiro? Aí ele sempre diz a mesma coisa: ah, a gente tira tanto pra uma coisa, tanto pra outra, quando vai ver a gente tá liso. E aí tudo bem, peguei, comprei uma moto pra ele, porque eu quis fazer uma surpresa pra ele, né? Deixei ele pro serviço a pé, mas na realidade eu já vinha negociando a moto com o rapaz há dias. E aí tudo bem, mandei o rapaz vir entregar assim, ele tá em casa, e esperei ele sair pro serviço. Quando ele saiu, né, que ele chegou em casa, a moto já tava aqui. Ele tomou esse ponto e disse: uai, amor, quem é que tá aí dentro de casa? Aí eu falei: ninguém. Olha aí seu presentão aí, que eu não te dei um presente lá no dia que você completou ano, mas tá aí agora. Lhe dei essa motona. É sério, amor, essa moto é minha? Eu falei: sim, é sua. E aí no outro dia ele foi feliz da vida pro trabalho trabalhar. E aí quando eu pesquei ele chegar a pé em casa, falei: uai, amor, cadê a moto? Ai, amor, tomaram a moto de mim. Falei: como assim? Fui parado pela blitz e tomaram a moto, infelizmente. Ô, amor, me desculpe, não sei o que, eu não soube cuidar do presente que tu me deu. E eu falei: não, amor, relaxa, essas coisas acontecem, bora tentar tirar a moto. E aí ele não queria ir, ele: não, amor, que não libera assim, vai ser um dinheirão. Não importa, meu bem, a gente vai lá pra tirar a moto. E eu não sabia o motivo dele não querer ir tirar a moto. E aí até que um amigo dele chegou aqui em casa, né? Fulaninho, tu tá bom aí dando presentão? Dá um presente daquele pra mim. E aí eu vi que ele fez cara feia pro amigo dele. Daí quando foi no outro dia, eu esperei ele pro serviço, mandei o amigo dele vir aqui em casa. Quando o amigo dele chegou aqui, falou: olha, é o seguinte, eu não vou mentir pra ti não. Teu marido pegou a moto que tu deu pra ele e deu foi pra amante dele. Falei: como assim? É isso mesmo, ela mora assim assim. Peguei, fui lá, fiz o maior barraco na frente da casa dela, tomei a moto e trouxe pra minha casa. Quando meu marido chegou em casa, ele tomou um susto, que ele viu a moto. Uai, amor, e essa moto aqui tu foi na delegacia? Falei: delegacia, cabra safado. O infeliz aqui de casa vivia dizendo que estava doente, que não aguentava trabalhar. Ele recebia um benefício do INSS e era só pra luxar, pagar academia, farriar. E eu me lascando, feito cavalo, ralando em casa alheia pra dar comida pra ele e pros meus filhos e ainda pagar aluguel. Quando foi esses dias, eu peguei uma conversa dele no celular, falando com o irmão. E no dia que sair minha aposentadoria, eu saio de dentro dessa casa, largo essa doida e vou morar com fulana, que era a prima dele. Eu quase caí dura, mas não fiz escândalo. Só peguei o número do benefício dele, peguei prints das conversas dele jogando futebol, liguei pro INSS e fiz uma denúncia. E no dia da perícia dele, o perito disse: essa palhaçada acabou aqui, ele está apto a trabalhar. Acabou a mamata. O homem chegou aqui doido, querendo recorrer, mas não teve jeito, perdeu o benefício. Aí quando a prima soube que ele perdeu a grana, deu um chute no furico dele. Foi quando eu peguei minhas coisas, aluguei minha casa e separei desse traste. Ele ficou igual doido, me procurando, querendo voltar. Dei entrada na pensão dos meninos hoje, ele tá aqui igual um louco, dizendo que não tem como pagar. Eu gritei: te vire e bote tuas molas. E até hoje ele não sabe que fui eu que fiz a denúncia pro INSS. Diga aí, meu povo, o que vocês faria numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Meu sogro chegou aqui hoje perguntando se eu poderia dar uma limpadinha na casa dele. Porque a minha sogra fez uma cirurgia e não tá tendo ninguém pra ir lá ajudar ela. Eu falei: tá bom, sogro, eu vou terminar umas coisas aqui em casa e assim que eu puder eu vou lá. Ele foi embora pra casa dele e eu continuei fazendo as minhas coisas. Só que eu tinha muita coisa pra fazer, estava dando faxina e acabou que não deu tempo. Quando eu terminei, já era o horário de fazer a janta, as crianças iam chegar da escola, marido do trabalho, e eu fui fazer as minhas coisas. Só que nesse dia o meu marido acabou chegando um pouco tarde aqui em casa e eu até terminei minha faxina, fiz a janta, as crianças chegou da escola, dei banho em todo mundo e coloquei todo mundo pra jantar. E deu um tempinho, meu marido chegou em seguida. Eu vi que tinha uma coisa errada, porque eu dei boa noite, o bonito não respondeu. Eu fui perguntando se tinha acontecido alguma coisa no trabalho. Ele falou: não aconteceu nada, graças a Deus. O problema é aqui em casa mesmo. Eu digo: que problema? Que aqui não aconteceu nada, que eu tô sabendo. Acabei de passar na casa da minha mãe, tava lá ajudando meu pai a limpar a casa, fazer uma comida, porque ele veio aqui, pediu pra você ir, você falou que não ia, porque ia dar faxina aqui em casa. O que custava você ir lá ajudar minha mãe e meu pai? Rapaz, eu não sei quem é mais safado, se é você, se é seu pai, porque seu pai veio aqui, eu tava dando faxina realmente, e falei pra ele que assim que eu terminasse, que eu pudesse, eu ia lá. Só que eu terminei as minhas coisas tarde, as crianças chegou da escola, eu tive que fazer janta, infelizmente não deu tempo. E agora eu não vou lá fazer, não vou lá ajudar com nada. Vá você atrás da sua irmã, que fica rua acima e rua abaixo, e bote a sua irmã pra cuidar da sua mãe e do seu pai, que eu não sou obrigada, não. Sim mesmo, você nunca quer ajudar os meus pais, não quer ajudar a minha família. Eu falei: não é questão de ajudar. É questão que todas as vezes a gente acaba brigando aqui em casa por conta deles. E eu não sou obrigada a sair da minha casa pra fazer faxina na casa de ninguém. Levar minha namorada pra me assistir jogar no jogo do meu time. Eu disse assim: amor, vou fazer 2 gols pra ti porque eu te amo, tá bom?
O jogo terminou e eu nem entrei, ó. Ela disse, amor, cadê o gol que tu ia fazer pra mim? Eu disse, amor, mas eu nem joguei. Ela ficou com raiva, foi falar com o treinador, disse, por que tu não colocou meu bebê pra jogar, hein? Ele ia fazer 2 gols pra mim. O treinador falou, ele não faz gol nem pra ele, que dirá pra ti. Ô, bicho ruim, viu? Pensa no menino ruim, é por isso que ele não joga, ele fica só no banco. E nem vai entrar, porque pra fazer só raiva, quando esse menino pega na bola, dá vontade de chorar, só de raiva. Pensa no menino ruim, ele é ruim demais. Ele paga essa escolinha aqui, mas eu já tô com vontade de devolver o dinheiro pra ele, dar uns 10 mil reais pra ele nunca mais vir aqui. Ô menino ruim, ele é ruim, chega a dar calo nos meus olhos. Ficar doendo, ficar ardendo, quando esse menino pega nessa bola, não traz mais ele aqui não, por favor. Se tu ama ele, nunca mais traz ele aqui. Diz pra ele fazer outra coisa, porque jogar bola não dá pra ele não. Eu cheguei perto da minha namorada, ela disse assim, amor, tu não disse que tu jogava bem? O treinador tá dizendo aqui que tu é ruim demais. Quando eu era menino era tudo diferente, não era igual às crianças que existem atualmente. Se eu falasse palavrão, a mãe quebrava o meu dente. Minha infância foi sofrida, eu vou contar como foi. A mamãe me segurava para catar meus piô e ainda dizia assim, ó o tamanho desse boi. Embaixo da minha chinela tinha um prego segurando. Cada passada que eu dava, o prego ia faiscando. Era a faísca subindo e os meninos mangando. As roupas que eu usava era um Deus nos acuda. Tinha remendo na blusa, também tinha na bermuda. E o povo dizia assim, onde é que lá vem o Judas? Eu saía com os meninos pra brincar lá no portão. Mãe dizia, ó o lanchinho, eu corria com emoção. Quando eu chegava lá, era caldo de feijão. Mamãe sempre me dizia, confusão não dou aprovo. Se você for pra escola, procurar briga com o povo. Além de apanhar lá, em casa apanha de novo. Quando eu era criança, nós não tinha celular. TikTok era uma enxada pra na roça ir trabalhar. E o Free Fire era um cipó, se eu fosse me recusar. Mas agradeço a mamãe e papai de coração, porque me criaram assim e me deram educação. E hoje eu posso dizer que sou um bom cidadão. E hoje eu posso dizer que sou um bom cidadão. E ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai. E meu filho tentou falar com ela e ela disse que não queria falar com ele, que era pra ele perguntar pro pai dele. Eu falei, pois nós vamos perguntar pro seu pai. Fiquei nervosa, mandei mensagem pra ele perguntando, antes de entrar em contato com a escola, perguntando o que tava acontecendo, porque o nosso filho tinha sido reprovado e a professora mandou falar com ele sobre. Aí ele falou, quando chegar em casa a gente vai conversar. Eu falei, pronto, meu marido tá pegando a professora, deu algum problema, ela tá descontando no meu filho, eu tô sendo corna. Eu já tava pronta, gente, pra tirar a aliança e tacar na testa dele, porque eu pensei a pior coisa possível. Meu marido chegou do trabalho, meu filho tava no quarto inconsolável, coitado. Coitado, fez nada, o garoto estudou e a professora reprovou ele. Ela não quis nem dar a prova dele pra ele poder ver o que ele tinha errado. Ela só falou que ele estava reprovado. E aí, o meu marido chegou e falou... Eu falei, olha, já fala logo o que tá acontecendo, por que ela tá descontando no Enzo, o que houve, o que foi. E ele falou, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar. Ele falou, olha, eu pedi você pra, a partir daquele dia, levar o Enzo na escola, justamente pra poder evitar, não quis falar com você pra não arrumar mais problema, né? Eu achei que dessa forma iria conseguir resolver, mas pelo visto não. E aí ele foi e me contou que essa professora deu em cima dele em uma reunião que ele foi. Ele não correspondeu, não quis, graças a Deus meu marido era fiel, até onde eu saiba, né? Ele era fiel. Ele não respondeu ela, fingiu que não entendeu. Ela pegou o número dele, como não sei, e começou a mandar mensagem pra ele. E que ele bloqueou ela e desde aí se afastou da escola e pediu pra poder assumir. Tanto que realmente, quando eu ia nas reuniões, ela meio que parecia ficar surpresa, sabe? Quando me via, eu achava um pouco estranho, mas eu nunca me liguei muito. Até porque, gente, a gente adulto trabalha demais, eu acho que talvez eu tenha errado, talvez eu tivesse que prestar mais atenção no meu filho, na escola dele em relação a isso, mas é que meu filho sempre foi tão responsável, tirava tantas boas notas, nunca tive problema nenhum com ele, que eu realmente deixava na mão dele. É o que eu falei pra vocês, eu ensinei isso a ele. E aí ele foi e me contou tudo, falando que ela tava dando em cima dele, que não sei o que ela tava assediando. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha essas mensagens pra me mostrar, porque, né, ele falar e eu acreditar é outra história.
porque tava tudo muito estranho. Ele pegou o telefone, me mostrou tudo bonitinho, realmente. Amor, eu peguei o meu carro e dali eu fui direto pra sala da diretora, mostrei tudo pra diretora, falei que ela reprovou o meu filho, falei que eu queria ver a prova, que eu queria ver o que ele acertou, o que ele não acertou, que meu filho disse que ela nem olhou pra prova, que ela só deu 0. E, amor, eu esculhambei, falei um monte de coisa, pedi pra poder chamar ela, faltei pouco dar na cara dela, ela se fez de desentendida, eu falando que tinha todas as mensagens, deu aquela confusão, todo mundo ficou sabendo, virou aquela quizumba. Eu sei que no fim, ela foi demitida, né, pelo que ela fez. O meu filho não foi reprovado. Graças a Deus eu não estava sendo corna. Mas eu fico chocada como que uma mulher pode jogar a carreira dela fora no lixo. Porque ela jogou no lixo. Por causa de um homem. Tudo bem que era o meu homem. Meu marido é maravilhoso. Mas nenhum homem vale isso. Ele tava chorando muito, falando que o papai tinha expulsado ele de casa, porque parece que meu pai chegou mais cedo do trabalho e acabou pegando ele vestido de mulher. Só que nós éramos filhos de pais bem conservadores, sabe? Meu pai e minha mãe eram da igreja, a gente foi criado dentro da igreja. E parece que ele não conseguiu explicar isso pro meu pai, só que eu não sabia de nada desse lado dele. Então eu fiquei chocada com o fato dele estar vestido de mulher e com o fato do meu pai ter expulsado ele de casa. Eu vi mesmo que tinha umas malas na sala quando eu entrei, mas eu não associei. Meu pai não tava em casa, minha mãe devia estar trabalhando, eu não associei que era algo relacionado a ele até entrar em casa e ver ele chorando no meu quarto. E ali ele começou a desabafar comigo, falou que ele sempre se sentiu diferente, que ele tentou a cura, que ele falou com o pastor, que o pastor disse que ele iria se curar se ele começasse a namorar, que ele namorou 3 meninas, mas que as meninas acabavam percebendo, né, que ele era feminino, que ele gostava do mundo feminino, que ele gostava de usar roupa feminina e que ele tinha essa obsessão por me reparar sem roupa, mas que não era nada relacionado a contexto. E sim, que ele queria muito ser mulher. Ele falou que achava que ele tinha vindo errado, que ele tinha que ser uma mulher também, e que ele adorava me ver sem roupa, porque ele adorava ver aquilo perto dele. E com as namoradas dele não era diferente. Ele falava que também gostava de ver elas sem roupa, mas elas não entendiam todo aquele fascínio dele, aquela coisa dele ficar fascinado. Achava que era relacionado a ter outros. E não era. Ele disse que diversas vezes não conseguia. E aí as meninas acabavam achando que ele tava afim de mim, que ele tinha alguma coisa comigo, por isso que ele não conseguia se relacionar direito. Ele começou a chorar, falando que nossos pais não queriam aceitar, que ele não sabia pra onde iria. Só que eu já fazia estágio. E o meu irmão ainda não fazia estágio, porque ele tava estudando pra uma prova super importante que ele queria passar. E aí eu tomei uma das decisões mais importantes, tanto da minha vida quanto da vida dele. Eu falei, eu vou embora com você. Se eles expulsarem você, eu vou embora com você. O meu pai e a minha mãe não aceitaram, né? Eles voltaram pra casa e não aceitaram que meu irmão ficasse em casa. Então eu falei que eu ia embora e eles cagaram e andaram. Se você quiser ir com ele, você vai. Mas ele não fica na nossa casa. Eu tinha um dinheiro guardado, porque eu fazia estágio desde os meus 14 anos, então eu já tinha um bom dinheiro guardado. Nós alugamos uma casa, fomos morar, eu e meu irmão. Quando nós fomos morar junto, o meu irmão, ele começou a trabalhar também, independente dele estar estudando pra essa prova ou não. Ele começou a trabalhar, ele se libertou, né? Nós fomos morar numa cidade bem distante dos nossos pais, porque realmente, desde que eu falei que eu iria apoiar, que eu aceitava meu irmão e que eu iria morar com ele, meio que a gente foi excluído da família, tanto eu quanto ele. Meu irmão se libertou atualmente, ele é uma mulher trans. Já se passaram 5 anos, né, desde essa situação. Nós vivemos muito bem, eu apoio ele me apoia, mas eu realmente sinto que o meu irmão, ele é a pessoa mais importante da minha vida e eu jamais iria abandonar ele ou deixar de apoiar ele por ele não se identificar com o gênero que ele nasceu. Então, assim, meu pai e minha mãe realmente abandonaram a gente nunca mais falou com ele, eles nem procuraram saber da gente e a gente segue a vida do jeito que Acho que eu vou voltar a ser rapariga, que esse negócio de ser mulher casada não tá dando certo, não. Eu me casei, parece que eu assinei, foi um contrato de empregada doméstica, é só lavando, passando, cozinhando, e quando o marido chega em casa ainda diz, Maria, o almoço não tá pronto. Não, assim não tem cu que aguente, tu é doida, é? Quando eu era rapariga, minha filha, toda vez que ele ia na rua, trazia um negocinho pra me agradar, tá? Era um chocolatezinho, era um bombonzinho, um negocinho. Agora, só chega em casa perguntando se as coisas tão feitas, se os meninos tão limpos. Ainda diz que eu não faço nada, que eu fico só em casa, tá? E quem me sustenta é ele, botando arroz e o feijão aqui em casa. E eu lá sou o porco pra viver só pelo arroz e feijão. Não. Mania que esses cabas têm de pegar a gente toda bonitinha, ó. Tá na rua toda bonitinha, arrumadinha, e bota dentro de casa e a gente fica parecendo essas catraias, a situação do cabelo, ó. Esses cabas vê a gente toda arrumadinha lá na rua e pensa que a gente não precisa de manutenção, tá? Pega, bota dentro de casa e quer fazer o quê? De empregada. Não, meu filho, as coisas não é assim, não. Como é que a gente vai se arrumar, se ajeitar, cuidando de casa, de menino, 24 horas por dia? Não tem tempo nem pra cagar, quanto mais pra se arrumar. Ainda acha ruim, ainda diz que a gente não faz nada. Mas, rapaz, não tô dizendo mesmo. Por isso que tem um bocado de mulher que quer ser mesmo rapariga, viu? Não quer ser mulher casada, não, porque tá dando muito mais resultado.